O milionário fica chocado ao ver como a funcionária ensinou sua filha autista a falar. Era um dia nublado na mansão dos Ravelli e o silêncio pesado parecia estar mais presente do que nunca. Fernando Ravelli, um empresário de sucesso, estava tão afundado em suas obrigações que perdeu a noção de tempo. Mas o verdadeiro mistério dentro daquele palácio de luxo não era sua carreira ou os altos muros que cercavam sua vida. Era sua filha Elise, uma menina admirável, porém envolta em sua própria tempestade interna. Desde a morte da mãe, Elise não conseguia se comunicar. O choque dessa perda silenciou sua voz. Assim, ela caminhava pela imensidão da casa como um fantasma perdido. Foi nesse cenário sombrio que Noemi apareceu, uma faxineira de alma generosa e um sorriso acolhedor. Ela entrou com uma vassoura em uma mão e um coração cheio de empatia na outra. Noemi sempre acreditou que cada pessoa carrega uma história e, ao observar Elise sentada em um canto, absorta em seus próprios, o brilho crescente nos olhos da menina ao tocar as fichas era como uma luz nas trevas. Uma conexão surgia entre as duas, lenta, mas poderosa. Fernando, que se mantinha à distância, começou a notar pequenas mudanças. A atmosfera na casa parecia menos pesada, e a essência da esperança começava a ganhar espaço. Mas Marlene, a governanta fria e calculista, não via isso como um milagre. Para ela, a amizade entre Noemi e Elise era uma ameaça que poderia desestabilizar seu controle sobre a mansão. Tomada pelos ciúmes, Marlene armou um plano sombrio. E assim aconteceu. Ela denunciou Noemi e a faxineira foi afastada. O desespero tomou conta do lar de maneira avassaladora. Elise, que havia começado a abrir a boca e a expressar seus sentimentos, regrediu. A dor que transparecia no olhar da menina fez o coração de Fernando despedaçar. Ele se via agora em um abismo de culpa e preocupação. No meio da noite, ao olhar para a filha adormecida, Fernando percebeu que a única solução para sua D. Assim que as portas da mansão se abriram novamente para Noemi, uma nova promessa se fez. Não seria apenas sobre Elise, mas sobre ele também. O pai estava determinado a aprender a comunicação que transcende palavras. E então, em um momento que parecia retirado de um conto de fadas, Elise decidiu se apresentar em uma exibição de gestos para toda a família. Quando ela começou, não apenas Fernando, mas todos os presentes ficaram encarcerados em uma onda de emoção. Representava mais do que simples sinais. Era uma explosão de amor e conexão. Contudo, o que Fernando ignorava era que Marlene ainda tramava nas sombras, preparando um golpe que poderia destruir a frágil ponte que Noemi e Elise construíram. A tensão pulava no ar, misturada com um frio na espinha. Fernando se viu em uma encruzilhada. Como proteger o que mais amava? Como confrontar os desafios que ameaçavam separá-los? A resposta estava longe, e a história estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Fernando observava Elise. Ela se concentrava em sua apresentação, enquanto o coração batia descompassado dentro de seu peito. O que aqueles gestos representavam para ele? Para a família. Uma conexão, uma redenção. Mas a sombra de Marlene pairava, silenciosa, como uma tempestade prestes a desabar. Quando Elise finalizou sua apresentação, um aplauso caloroso ecoou pela sala. O brilho em seus olhos falava mais que qualquer palavra. Fernando sentiu um afago no coração, o sentimento de esperança renovado. Mas foi no momento em que ele abriu a boca para elogiar a filha que um grito cortou a atmosfera. Parem tudo! Era Marlene, ofegante, a expressão cerrada. Todos, atônitos, se voltaram para ela. Marlene, o que está acontecendo? Fernando perguntou, a paz que ele sentia evaporando rapidamente. Ela respirou fundo, e a tensão era mais forte que antes. Vocês não têm ideia de quem realmente é Noemi. Ela é uma oportunista. As palavras dela foram como facadas.
Cortando o silêncio e despertando a suspeita, Fernando franziu a testa. Do que você está falando? Marlene se aproximou, o olhar em pedaços de uma mentira que ameaçava ganhar forma. Ela não é apenas uma faxineira. Ela tinha um passado, Fernando. Foi demitida de onde trabalhava anteriormente por comportamento inapropriado. As crianças que cuidava, elas não estavam seguras. As palavras dela eram como veneno, e ele se sentiu tonto. A admiração que nutrira por Noemi começava a se transformar em dúvidas. Isso é uma acusação grave, Marlene. Eu tenho provas. Um sussurro coletivo percorreu a sala. O olhar de Elise, que antes estava radiante, agora transparecia confusão. Fernando sentiu um nó na garganta. Como uma mãe poderia ser demitida por algo tão monstruoso? Provas? Fernando questionou, a voz firme, mas o coração descompassado. Marlene sacou um papel amarelado de sua bolsa e entregou a ele. As palavras escritas eram duras, frias e indicavam uma demissão por alegações de abuso. Estava escondendo isso, mas eu não posso deixar que entre na vida da sua filha. Você precisa fazer o que é certo. Os olhos de Elise se encheram de lágrimas, e o pai sentiu uma dor visceral. Como poderia ter sido tão ingênuo? Noemi era a única ponte entre ele e a filha. Mas e se tudo aquilo fosse uma farsa? Uma ilusão que desmoronaria na primeira brisa de realidade? Chega! Ele gritou, a fúria estourada. Elise precisa de alguém que a entenda, não de ciúmes e intrigas. Mas no fundo, uma voz ecoava. E se Marlene estivesse certa? Nesse momento tenso, um estrondo forte fez as paredes tremerem. Todos se viraram para a janela, e o coração de Fernando despencou. O som do vidro quebrando ecoou, e diante de seus olhos, Noemi estava caída no chão, fora da mansão, com a vassoura ainda na mão. O impacto era claro. Fernando correu até lá, e o mundo ao seu redor começou a girar. Não! Ele gritou, e tudo ao seu redor virou um borrão. O que havia acontecido? Aquilo não era só uma queda. Era um sinal de algo muito mais profundo e traiçoeiro. A verdade estava prestes a se desdobrar como um segredo sufocante. As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma inesperada, e Fernando se viu em um mar de incertezas. O que realmente se passava? O que seria revelado a seguir? E assim, a história girou, e o desfecho estava longe de se revelar. Quais segredos estavam enterrados, à vista de todos, mas invisíveis aos olhos que se negavam a ver? Fernando correu até Noemi, seu coração disparado. Ela estava caída, e o impacto parecia ter arruinado tudo. Noemi, por favor, acorde! Ele gritou, a dor cravando-se em seu peito como uma faca. Os outros membros da família e Marlene se aproximaram, mas apenas por curiosidade. Alguém longe murmurou. O que aconteceu? O estômago de Fernando se revirava, e se ajoelhou ao lado de Noemi, sentindo a frieza do chão. Vamos, Noemi, responda! A desolação estava em seu tom, e o desespero pulsava no ar. Elise observava de longe, sua expressão cheia de confusão e medo. Mas algo inesperado aconteceu. Noemi começou a se mexer, abrindo lentamente os olhos. O que aconteceu? Sua voz estava fraca, mas havia um calor dentro dela. Amanhã é o primeiro dia do resto da minha vida, não é? Disse com um sorriso fraco, como se o mundo estivesse conspirando para que elas estivessem juntas outra vez. Fernando respirou aliviado e ajudou Noemi a se levantar. Mas Marlene não estava disposta a deixar isso passar. Está vendo? Isso é tudo uma farsa, gritou, quebrando a atmosfera tensa. Por que você não tenta se lembrar de como foi demitida? Fernando franziu a testa. Marlene, agora não é hora. Mas é a hora, Fernando. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Marlene avançou um passo, e o pânico começou a surgir novamente. Noemi a encarou. Um lampejo de entendimento atravessou seus olhos. Ela se focou em Fernando. Eu sei que esta situação parece difícil, mas eu sou quem realmente entendeu Elise. As palavras saíram rápidas. Eu não sou uma ameaça. A tensão na sala era densa, e um grupo de murmúrios passou entre eles. Marlene riu. Entender sua filha, Noemi?
Você a está manipulando, e eu posso provar. Fernando segurou a mão de Noemi, mantendo-a firme. O que você sabe sobre o que aconteceu com ela realmente ou as crianças que você cuidava? Noemi desviou o olhar. Marlene, isso é passado. Todos nós temos histórias. Ela respirou fundo, os olhos fixos em Fernando. Havia um acidente, mas nunca foi o que você pensa. Eu não fiz nada. O silêncio na sala aumentou, a expectativa pesando sobre eles, como uma nuvem prestes a se romper. A verdade começava a brotar como um tubérculo sob a proteção da superficialidade. Elise precisa de você. Eu preciso de você, Fernando exclamou. A urgência em sua voz quase palpável. Que tipo de passado você carrega? Noemi hesitou, e nesse instante as palavras se cunham como uma corrente. Eu não sei como explicar. A demissão foi um erro. Eu não posso mudar o que aconteceu. Fernando se sentiu tonto, girando em um turbilhão de emoções. Não, você precisa me contar a verdade agora. Sua voz saiu alta, mas ele se esforçava para manter a calma. A presença de Marlene, orgulhosa e vinda como um vendaval, só tornava as coisas mais confusas. Então, como uma bomba de verdade prestes a explodir, um antigo amigo da família, que tinha estado na festa, gritou do fundo: Não sabia que você estava aqui, Noemi. Pensei que você tinha sumido depois do caso. As palavras ecoaram, e o mundo de Fernando parecia desmoronar diante de seus olhos. O que você quer dizer com caso? Ele indagou, a voz tremendo. Marlene olhou com um sorriso satisfeito, enquanto Noemi palidecia, e o passado que ela tentava esconder agora ameaçava devorá-la por completo. A sala gradualmente foi se encolhendo, como se a verdade houvesse se espremido em todos os cantos. A tensão crescia, e Fernando percebeu que precisava enfrentar o que estava escondido atrás da fachada de Noemi. O que exatamente você ocultou, Noemi? O que está acontecendo? Ciúmes, medo e confusão se misturavam enquanto os olhos de todos se fixavam nela. O silêncio era ensurdecedor, e a revelação estava prestes a rasgar o véu do que pareciam saber. O que foi esse caso? Repetiu Fernando, mais forte agora. Elise observava, seu olhar intrigado e seu futuro, sempre incerto, balançava na linha tênue entre a luz e a escuridão. E assim, tudo girou e a expectativa estava no auge. O próximo passo poderia alterar tudo de uma vez, como um balde de água fria sobre uma fogueira acesa. O que mais estava escondido no passado de Noemi? Quando o silêncio tomou conta novamente e o olhar de todos se fixou em Noemi, o ar pareceu pesar. Fernando sentiu a pressão em seu peito, como um fá. O murmúrio entre os presentes crescia, cada vez mais ansioso, como se todos estivessem esperando um choque. Noemi, o que aconteceu? Fernando repetiu, sua voz firme, mas despedaçada por dentro. Os olhos de Elise, agora cheios de lágrimas, refletiam confusão e medo. O mundo esperava por uma resposta, e o passado da faxineira estava prestes a ser escancarado. Eu não queria que isso viesse à tona. Noemi começou, com a voz trêmula. Fernando notou um brilho de pânico em seu olhar. Os rostos ao redor estavam tensos, os murmúrios se tornavam mais altos. Marlene não é a única que tem segredos, Noemi finalmente disse, a voz ecoando na sala. Havia um acidente, algo terrível que aconteceu quando eu trabalhava em outro lugar. A tensão era palpável. Fernando levou a mão à cabeça, confuso e angustiado. Que acidente? Ele perguntou, urgência em seu tom quase ensurdecedora. Ela respirou fundo, parecendo lutar contra as palavras. Eu cuidava de crianças, e uma delas ficou ferida. Não foi culpa minha, mas minha vida mudou para sempre. A angústia me consumiu, e a demissão foi o impacto final. As palavras dela deixaram todos em choque. Elise avançou, os olhos arregalados. Ferida? O que você quer dizer? As lágrimas escorriam pelo rosto da menina. Fernando olhou para Noemi, que parecia se desintegrar sob os olhares condenatórios. Marlene sorriu com satisfação, como se tivesse ganho uma batalha. Agora você vê, Fernando. A verdade finalmente veio à tona. Mas antes que ele pudesse responder, tudo aconteceu tão rápido.
Do fundo da sala, um grito cortou o ar. Não acreditem nela! Todos se viraram e Fernando sentiu seu coração parar. Era uma mulher, conhecida por todos, uma antiga colega de Noemi. Ela está mentindo. Você não sabe o que realmente aconteceu. O ambiente congelou. O que você quer dizer? Fernando perguntou confuso. A mulher olhou diretamente para Noemi, que estava pálida. Aquela criança foi um acidente, sim. Mas o que a Noemi não te contou é que ela não estava sozinha. Ela estava sob a influência de drogas durante o tempo que esteve lá. O impacto das palavras foi devastador. O ar ficou pesado e o pânico varreu a sala. Os olhos de Fernando se arregalaram. O quê? Como você pode afirmar isso? Ele sentiu uma onda de raiva e desespero. A verdade dói, mas você tem que saber. Ela não teve apenas um acidente. As crianças não estavam seguras ao redor dela. Cada palavra era uma facada. Noemi chorou, e Fernando não sabia se deveria proteger a mulher que ele acreditava ter mudado a vida de sua filha, ou confrontar a verdade que estava emergindo. Os murmúrios no fundo se tornaram gritos de confusão. A confiança que ele tinha em Noemi estava desmoronando. Agora ele se perguntava se tudo o que acreditou era uma ilusão. Elise, eu nunca quis que soubessem. Noemi gaguejou. O desespero em sua voz ressonou como um eco distante. Calce, gritou Marlene, mas a mulher continuava a falar. Eu vi, eu sou testemunha. O peso que ela carrega não é só de culpa, é mais profundo, ela disse, a indignação clara. Os olhos de Fernando ardiam. Ele sentia como se o seu mundo estivesse desabando ao seu redor. As palavras ecoavam em sua mente, revirando sentimentos que ele achava que eram simples. Elise estava ali, olhando, perdida entre confusão e desolação. Eu não sei em quem confiar mais agora, Fernando murmurou. A sala parecia girar enquanto ele tentava processar tudo. A verdade estava-se revelando como um fantasma do passado, e cada mistério só adensava a neblina da dúvida. O que realmente acontecera? O que ele estava prestes a descobrir? Nesse momento, a esperança que sustentava a relação entre Noemi e Elise balançava na corda bamba. O futuro delas e a confiança que Fernando depositava nelas estavam em um fio. E a pergunta que todos na sala começaram a se fazer era: como reconstruir coisas tão quebradas? O silêncio se aposentou, trocado por um novo clamor, a busca por respostas que prometiam mudar tudo. Elise olhou para Noemi, seus olhos brilhando com a esperança que antes parecia perdida. Fernando sentia seu coração disparar enquanto aguardava a resposta. A sala estava pesada, a ansiedade abalada apenas pela respiração de cada um. Então Noemi, com a voz embargada, começou a falar de novo. Mas neste momento, sua expressão mudava, como se estivesse absorvendo forças de algo profundo e obscuro. Você não entende, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um arrepio correu pela espinha de Fernando. Havia um peso em suas palavras. Algo. A sala parecia girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo. O desespero brotava em seu peito. Não posso. O olhar de Noemi se distanciou e, em um instante, houve o ruído ecoando do fundo da sala. Um barulho estrondoso, como se algo tivesse quebrado. Todo o foco se voltou para o canto. Uma sombra se movia, e num piscar de olhos, um homem apareceu. Ele estava com a roupa suja e um semblante desesperado. Como alguém que atravessou uma tempestade. Você não deveria estar aqui, gritou Marlene, o pânico em sua voz revelando que ela o conhecia. A tensão na sala subiu. O que estava acontecendo? Como você entrou? Eu preciso contar a verdade. O homem respirou com dificuldade, a angústia estampada em seu rosto. Fernando olhou para ele, tentando encaixar as peças. Noemi, você não pode continuar escondendo isso, ele insistiu. Quem é você? Fernando perguntou, seu coração batendo acelerado. O homem, parecendo à beira de um colapso, empurrou uma corrente de ar, trazendo consigo uma onda de incerteza. Eu sou Max, da antiga creche onde Noemi trabalhou. As palavras balançaram a sala. O silêncio cortante pressionava cada um como um peso.
A criança que se feriu, ela era minha irmã. O mundo de Fernando desabou. O que você está dizendo? Ele olhou para Noemi, o coração em pedaços. Essa revelação era um golpe. As dúvidas, os segredos, tudo tomado por uma verdade cruel. Ela não a machucou, mas ela nunca poderia dizer. Max continuou desesperadamente. O acidente foi por causa da minha falta. Não a culpe. Ele olhou fixo para Noemi, que estava paralisada. Eu não a protegi como deveria. Fernando, confuso, sentiu o chão sob seus pés hesitar. Marlene, agora de olhos arregalados, percebeu que a história contada poderia ser um jogo muito maior. E se isso for verdade? Perguntou, sua voz começando a falhar. O que você está tentando dizer? Max se virou para ela. Você não sabe que Noemi foi silenciada? Porque se contasse a verdade, ela ficaria sem lugar para ir. A sala estava presa em um ciclo de revelações e ilusões, os rostos apontando, as expressões oscilando entre raiva e compaixão. Elise em um canto cobria as orelhas, inundada pela confusão. A mãe dela, a mulher que trazia esperança, e agora tudo parecia uma teia de mal-entendidos. O que ele realmente conhecia sobre Noemi? O que estava escondido sob as camadas de dor e silêncios? Max, é verdade. Noemi finalmente quebrou o silêncio, a voz em um fio. A dor a ligava àquele passado que ela pensava ter enterrado. Agora tudo estava se desmontando. Você realmente vai me incriminar? Ele abaixou a cabeça. Eu nunca quis que você estivesse no centro disso. Sempre soube que você não tinha culpa, mas a situação se complicou. Precisamos contar a todos a verdade. Fernando olhou para Noemi, os sentimentos colidindo. Poderia confiar nela? Tudo parecia menos claro do que antes. As rodas do destino giravam, e a verdade pulsava como uma ferida aberta. O que mais estaria escondido nesse labirinto de segredos e mentiras? Qual era o verdadeiro papel de Marlene naquele quebra-cabeça? O silêncio foi rompido por um murmúrio crescente, a sala novamente equivocando a sua bênção. Elise precisa de você, assim como eu. Noemi suplicou a Fernando, mas o passado não parava de assombrá-los. E entre lágrimas e gritos a realidade tornava-se cada vez mais quebrada. O que viria agora? Essa era apenas a ponta do iceberg, e todos ali sabiam que a tempestade se aproximava. Mas em que direção estava a verdade que revelaria tudo? Elise olhou para Noemi, seus olhos brilhando com a esperança que antes parecia perdida. Fernando sentia seu coração disparar enquanto aguardava a resposta. A sala estava pesada, ansiedade abalada apenas pela respiração de cada um. Então Noemi, com a voz embargada, começou a falar de novo, mas neste momento sua expressão mudava, como se estivesse absorvendo forças de algo profundo e obscuro. Você não entende, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um arrepio correu pela espinha de Fernando. Havia um peso em suas palavras, algo que fazia o ambiente parecer mais frio. Aquela criança ferida foi a única vez que eu perdi o controle, mas não da maneira que você imagina. A sala parecia girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo. O desespero brotava em seu peito. Não posso. O olhar de Noemi se distanciou, e um instante houve um ruído ecoando do fundo da sala. Um barulho estrondoso, como se algo tivesse quebrado. Todo o foco se voltou para o canto. Uma sombra se movia, e num piscar de olhos, um homem apareceu. Ele estava com a roupa suja e o semblante desesperado, como alguém que atravessou uma tempestade. Você não deveria estar aqui, gritou Marlene, o pânico em sua voz revelando que ela o conhecia. A tensão na sala subiu. O que estava acontecendo? Como você entrou? Eu preciso contar a verdade. O homem respirou com dificuldade, a angústia estampada em seu rosto. Fernando olhou para ele, tentando encaixar as peças. Noemi, você não pode continuar escondendo isso, ele insistiu. Quem é você? Fernando perguntou, seu coração batendo acelerado. O homem, parecendo à beira de um colapso, empurrou uma corrente de ar, trazendo consigo uma onda de incerteza. Eu sou Max, da antiga creche onde Noemi trabalhou.
As palavras balançaram a sala. O silêncio cortante pressionava cada um, como um peso. A criança que se feriu, ela era minha irmã. O mundo de Fernando desabou. O que você está dizendo? Ele olhou para Noemi, o coração em pedaços. Essa revelação era um golpe. As dúvidas, os segredos, tudo tomado por uma verdade cruel. Ela não a machucou, mas ela nunca poderia dizer. Max continuou desesperadamente. O acidente foi por causa da minha falta. Não a culpe. Ele olhou fixo para Noemi, que estava paralisada. Eu não a protegi como deveria. Fernando, confuso, sentiu o chão sob seus pés hesitar. Marlene, agora de olhos arregalados, percebeu que a história contada poderia ser um jogo muito maior. E se isso for verdade? Perguntou, sua voz começando a falhar. O que você está tentando dizer? Max se virou para ela. Você não sabe que Noemi foi silenciada? Porque se contasse a verdade, ela ficaria sem lugar para ir. A sala estava presa em um ciclo de revelações e ilusões. Os rostos apontando, as expressões oscilando entre raiva e compaixão. Elise, em um canto, cobria as orelhas, inundada pela confusão. A mãe dela, a mulher que trazia esperança. E agora tudo parecia uma teia de mal-entendidos. O que ele realmente conhecia sobre Noemi? O que estava escondido sob as camadas de dor e silêncios? Max, é verdade? Noemi finalmente quebrou o silêncio, a voz em um fio. A dor a ligava àquele passado, que ela pensava ter enterrado. Agora tudo estava se desmontando. Você realmente vai me incriminar? Ele abaixou a cabeça. Eu nunca quis que você estivesse no centro disso. Sempre soube que você não tinha culpa, mas a situação se complicou. Precisamos contar a todos a verdade. Fernando olhou para Noemi, os sentimentos colidindo. Poderia confiar nela? Tudo parecia menos claro do que antes. As rodas do destino giravam, e a verdade pulsava como uma ferida aberta. O que mais estaria escondido, nesse labirinto de segredos e mentiras? Qual era o verdadeiro papel de Marlene naquele quebra-cabeça? A tensão cresceu, e a sala gelou, quando um grito cortante ecoou de fora. Todos se viraram, e a atmosfera se agravou. Fernando não conseguia processar o que estava acontecendo. O som vinha em ondas, algo insuportável. Socorro! Uma voz feminina rasgou o ar, e a imagem de uma mulher parecia se materializar aos poucos. Era uma amiga de Noemi, Ana, que apareceu na porta arfando. Eu vim aqui porque eles estão atrás de você, Noemi. Eles descobriram onde você está. O choque se espalhou pela sala. Os rostos confusos agora se tornaram expressões de medo. O quê? Noemi se levantou, o olhar eletrizado. Quem? O que você quer dizer? Os parentes da criança. Ana gaguejou. O pânico evidente. Eles querem justiça. A qualquer custo. As palavras dela foram como uma bomba. Cada sílaba reverberando na alma de quem a ouvia. O que isso significava? A mesa estava prestes a ser virada. Fernando viu o horror se espalhar pelo rosto de Noemi, e ele sentiu um nó se formando na garganta. O passado estava voltando, e as consequências seriam fatais. Não pode ser, ele murmurou, e o caos começou a tomar conta da cena. Marlene olhava com satisfação, como se um esquema maligno estivesse se concretizando diante dela. Vamos embora daqui, Max gritou, puxando Noemi. A tensão se transformando em pânico. Todo o cenário, até então uma trama de revelações, agora se tornava um jogo mortal. A sala estava em desordem. Elise, paralisada, olhava tudo acontecer enquanto o chão de sua realidade estava prestes a ser aberto sob seus pés. E a última pergunta ecoava na mente de Fernando. Seriam eles realmente capazes de fugir dessa tempestade? Ou estava tudo prestes a desmoronar de uma vez por todas? Elise olhou para Noemi, seus olhos brilhando com a esperança que antes parecia perdida. Fernando sentia seu coração dispar. A sala estava pesada. A ansiedade aumentava com a respiração de cada um. Então, Noemi, com a voz embargada, começou a falar de novo, mas neste momento sua expressão mudava, como se estivesse absorvendo forças de algo profundo e obscuro. Você não entende, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou.
Um arrepio correu pela espinha de Fernando. Havia um peso em suas palavras, algo que fazia o ambiente parecer mais frio. Aquela criança ferida foi a única vez que eu perdi o controle, mas não da maneira que você imagina. A sala parecia girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo. O desespero brotava em seu peito. Não posso. O olhar de Noemi se distanciou, e em um instante houve um ruído ecoando do fundo da sala. Um barulho estrondoso, como se algo tivesse quebrado. Todo o foco se voltou para o canto. Uma sombra se movia, e num piscar de olhos, um homem apareceu. Ele estava com a roupa suja e um semblante desesperado, como alguém que atravessou uma tempestade. Você não deveria estar aqui, gritou Marlene, o pânico em sua voz revelando que ela o conhecia. A tensão na sala subiu. O que estava acontecendo? Como você entrou? Eu preciso contar a verdade. O homem respirou com dificuldade, a angústia estampada em seu rosto. Fernando olhou para ele, tentando encaixar as peças. Noemi, você não pode continuar escondendo isso, ele insistiu. Quem é você? Fernando perguntou, seu coração batendo acelerado. O homem, parecendo à beira de um colapso, empurrou uma corrente de ar, trazendo consigo uma onda de incerteza. Eu sou Max, da antiga creche onde Noemi trabalhou. As palavras balançaram a sala. O silêncio cortante pressionava cada um como um peso. A criança que se feriu, ela era minha irmã. O mundo de Fernando desabou. O que você está dizendo? Ele olhou para Noemi, o coração em pedaços. Essa revelação era um golpe. As dúvidas, os segredos, tudo tomado por uma verdade cruel. Ela não a machucou, mas ela nunca poderia dizer. Max continuou, desesperadamente. O acidente foi por causa da minha falta. Não a culpe. Ele olhou fixo para Noemi, que estava paralisada. Eu não a protegi como deveria. Fernando, confuso, sentiu o chão sob seus pés hesitar. Marlene, agora com os olhos arregalados, percebeu que a história contada poderia ser um jogo muito maior. E se isso for verdade? Perguntou, sua voz começando a falhar. Max se virou para ela. Você não sabe que Noemi foi silenciada? Porque se contasse a verdade, ela ficaria sem lugar para ir. A sala estava presa em um ciclo de revelações e ilusões, os rostos apontando, as expressões oscilando entre raiva e compaixão. Elise, num canto, cobria as orelhas, inundada pela confusão. A mãe dela, a mulher que trazia esperança, e agora tudo parecia uma teia de mal-entendidos. O que ele realmente conhecia sobre Noemi? O que estava escondido sob as camadas de dois silêncios? Max, é verdade? Noemi finalmente quebrou o silêncio, a voz em um fio. A dor a ligava àquele passado que ela pensava ter enterrado. Agora tudo estava se desmontando. Você realmente vai me incriminar? Ele abaixou a cabeça. Eu nunca quis que você estivesse no centro disso. Sempre soube que você não tinha culpa. Mas a situação se complicou. Precisamos contar a todos a verdade. Fernando olhou para Noemi, os sentimentos colidindo. Poderia confiar nela? Tudo parecia menos claro do que antes. As rodas do destino giravam, e a verdade pulsava como uma ferida aberta. O que mais estaria escondido nesse labirinto de segredos e mentiras? Então, como se a atmosfera tivesse mudado de repente, uma batida forte na porta fez todos estremecerem. Com um movimento rápido, a porta se abriu, revelando um grupo de policiais com os rostos sérios. Quem está dentro? Temos uma ordem de busca. A voz firme do oficial ecoou e um silêncio aterrorizado tomou conta da sala. Noemi e Max trocaram um olhar apavorado. Eles estão aqui por você, Max sussurrou, a esperança desaparecendo. Fernando esteve prestes a falar quando o oficial se virou e apontou para Noemi, um dedo acusador. Noemi, você está arrestada por suspeita de negligência. Nós temos uma testemunha, o oficial disse, enquanto as pessoas ao redor começavam a murmurar nervosamente. A revelação caiu como uma bomba. Todos estavam em estado de choque. Marlene aproveitou a confusão para se aproximar e com um sorriso triunfante disse: é isso mesmo, agora a verdade será revelada. O escárnio em sua voz era claro. Eu não fiz nada, Noemi gritou, seu desespero crescente enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos.
Fernando sentiu um aperto no peito, sua mente se debatendo. Aquilo era um pesadelo. As emoções estavam à flor da pele. O desespero de Noemi, o medo de Elise, a certeza opressora que pairava no ar. Em um instante, tudo o que parecia sólido se desmanchava. A verdade que parecia tão próxima agora era um labirinto ainda mais denso. E então, no meio de tudo, Elise soltou um grito. Parem! A voz da menina ressoou forte. Todos se viraram para ela, os olhos fixos. O que ela tinha a dizer? As palavras de Elise poderiam mudar tudo, mas a tensão crescia mais e mais enquanto o destino de Noemi pendia na balança. Assim, a sala estava prestes a explodir. O futuro de todos ali poderia mudar de uma vez. O que mais estava escondido? A verdade, agora mais importante do que nunca, estava prestes a vir à tona. Mas a que preço? Elise olhou para Noemi, seus olhos brilhando com a esperança que antes parecia perdida. Fernando sentia seu coração disparar enquanto aguardava a resposta. A sala estava pesada. A ansiedade aumentava com a respiração de cada um. Então, Noemi, com a voz embargada, começou a falar de novo. Mas naquele instante, sua expressão mudou, como se estivesse absorvendo forças de algo profundo e obscuro. Você não entende, ela disse. A voz quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um arrepio correu pela espinha de Fernando. Havia um peso em suas palavras, algo que fazia o ambiente parecer mais frio. Aquela criança ferida foi a única vez que eu perdi o controle, mas não da maneira que você imagina. A sala parecia girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo. O desespero brotava em seu peito. Não posso! O olhar de Noemi se distanciou. Em um instante, um ruído ecoou do fundo da sala. Algo estrondoso, como se o mundo estivesse quebrando. Todos se viraram e um homem apareceu. Ele estava com a roupa suja, um semblante desesperado, como alguém que atravessou uma tempestade. Você não deveria estar aqui, gritou Marlene, o pânico em sua voz revelando que ela o conhecia. A tensão subiu. E o que estava acontecendo? Como você entrou? Eu preciso contar a verdade. O homem respirou com dificuldade. Noemi, você não pode continuar escondendo isso. E tudo tomou uma forma ainda mais cruel. Então, você estava mentindo sobre o que havia acontecido. Ela não a machucou, mas nunca poderia dizer. Max continuou. O acidente foi por causa da minha falta. Não a culpe. Ele olhou fixo para Noemi, que estava paralisada. Fernando, confuso, sentiu o chão sob seus pés hesitar. Marlene, agora de olhos arregalados, percebeu que a história contada poderia ser um jogo muito maior. E se isso for verdade? Perguntou, sua voz começando a falhar. O que você está tentando dizer? Max se virou para ela. Noemi foi silenciada. Se ela contasse a verdade, cairia como um castelo de cartas. Todos sabiam que não era ela a responsável. As palavras dele reverberaram na sala, a tensão palpável, como se um fio estivesse prestes a se romper. Elise, em um canto, cobria as orelhas, inundada pela confusão. Então, de repente, a porta estourou. Os policiais entraram, a expressão deles definida. Estamos aqui para prender Noemi. Um dos oficiais gritou, e o ar ficou pesado. Temos uma ordem de busca. Noemi, não pode ser, Fernando murmurou. Mas o tempo parecia parar. A sala ficou em silêncio absoluto. O pânico cresceu. A mãe, a mulher que trouxera a luz, agora presa entre acusações e segredos. De repente, Elise, com um olhar decidido, gritou. Parem! A voz da menina ressoou forte. E todos se viraram, espantados. Ela se aproximou de Noemi, seus olhos cheios de ansiedade. Você não pode deixá-la ir. Você é a única que me entende. Nesse momento, a tensão estourou. Uma das policiais olhou para Elise. E você, menina, o que sabe sobre isso? A inquietação se espalhou. Mas foi quando o chão da realidade se despedaçou que ocorreu o verdadeiro choque. Esperem! Uma voz familiar interrompeu e todos olharam para a entrada. Era uma mulher, semelhante a Noemi, com a mesma expressão de desespero. Eu sou a verdadeira responsável pelo que aconteceu. O coração de Fernando disparou. Você, o quê? Max gaguejou. Todos estavam em estado de choque. Eu sou a irmã da criança ferida.
a mulher revelou, e a sala inteira congelou. As palavras dela cortaram como uma faca. Eu não estava bem. Eu queria que Noemi fosse meu escudo, e agora eu não posso deixá-la arcar com isso. Fernando se sentiu tonto, a confusão predominando. O que estava acontecendo? Que tipo de reviravolta era essa? E assim, o passado que todos pensavam conhecer se mostrou um labirinto de traições e silêncio. O cenário se tornava um caos ainda mais profundo, e a pergunta que ecoava era: até onde as mentiras poderiam ir? E quem realmente estava dizendo a verdade agora? Elise olhou para Noemi, seus olhos brilhando com a esperança que antes parecia perdida. Fernando sentia seu coração disparar enquanto aguardava a resposta. A sala estava pesada, a ansiedade aumentava com a respiração de cada um. Então, Noemi, com a voz embargada, começou a falar de novo, mas naquele instante sua expressão mudou, como se estivesse absorvendo forças de algo profundo e obscuro. Você não entende, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um arrepio correu pela espinha de Fernando. Havia um peso em suas palavras, algo que fazia o ambiente parecer mais frio. Aquela criança ferida. Foi a única vez que eu perdi o controle, mas não da maneira que você imagina. A sala parecia girar ao seu redor, como se o espaço se encolhesse. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo. O desespero brotava em seu peito. Não posso. O olhar de Noemi se distanciou. De repente, houve um ruído ecoando do fundo da sala. Algo estrondoso, como se o mundo estivesse quebrando. Todos se viraram, e um homem apareceu. Ele estava com a roupa suja e um semblante desesperado, como alguém que atravessou uma tempestade. Você não deveria estar aqui, gritou Marlene, o pânico em sua voz revelando que ela o conhecia. A tensão subiu. Como você entrou? Eu preciso contar a verdade. O homem respirou com dificuldade. Noemi, você não pode continuar escondendo isso. Quem é você? Fernando perguntou, o coração batendo acelerado. O homem, parecendo à beira de um colapso, puxou uma corrente de ar, trazendo consigo uma onda de incerteza. Sou Max, da antiga creche onde Noemi trabalhou. As palavras balançaram a sala. A criança que se feriu, ela era minha irmã. O mundo de Fernando desabou. O que você está dizendo? Ele olhou para Noemi, o coração em pedaços. Essa revelação era um golpe. Então, você estava mentindo sobre o que havia acontecido. Ela não a machucou, mas nunca poderia dizer. O acidente foi por causa da minha falta. Não a culpe. Ele olhou fixo para Noemi, que estava paralisada. Eu não a protegi como deveria. Fernando, confuso, sentiu o chão sob seus pés hesitar. Marlene, com os olhos arregalados, percebeu que a história contada poderia ser um jogo muito maior. E se isso for verdade? Perguntou. O que você está tentando dizer? Antes que Max pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Todos se viraram. Duas mulheres entraram, parecendo ofegantes. Uma delas, com o rosto pálido, apontou para Noemi. Você finalmente revelou a verdade. Agora não vai mais escapar. A voz dela cortou o silêncio como uma faca. Quem são vocês? Fernando gritou, o desespero crescendo. Fui eu que cuidei dela quando ela era pequena. E eu sei tudo o que aconteceu. A outra mulher se adiantou. Você não pode ficar com Elise. Não depois do que você fez. Elise, com o coração na mão, começou a se retorcer. O que está acontecendo? Seu olhar misturava medo e confusão. Max, tentando se aproximar de Noemi, exclamou. Não, espere. Isso não é exatamente como vocês estão pensando. Mas fui interrompido. Você está mentindo. Noemi é uma criminosa. Ela está aqui para roubar nossas crianças. A mulher gritou e a sala ficou em silêncio. A tensão estava cortante como uma lâmina prestes a cortar. Noemi, agora em prantos, se virou para Fernando. Por favor, você precisa acreditar em mim. Eu não sou o que elas dizem. As lágrimas corriam por seu rosto. Ele podia sentir cada palavra dela como um golpe no estômago. Então, a outra mulher avançou, apontando para Noemi com ódio nos olhos. Ela não é uma pessoa boa.
Se você olhar de perto, verá a verdade. A sala estava cheia de murmúrios, e os rostos ao redor tremiam entre choque e descrença. Fernando se virou, sua mente girando. O que eles estavam dizendo? Era verdade. Nesse momento, Elise, agitada, gritou: "Parem! Ninguém está ouvindo!" A sua voz ressoou em meio ao clamor, um grito puro que viajava até o fundo de cada coração presente. Só quero que ela me ajude a falar. Ela é a única que me faz sentir segura. Mas a confusão se intensificou. Todos pareciam estar confusos e o clima pesava mais a cada segundo. Então, de forma repentina, as luzes da casa começaram a piscar e, em uma explosão de luz e som frenético, parecia que o mundo estava desmoronando. Fernando olhou ao redor, assustado. O que estava acontecendo? Uma sombra parecia se formar no canto da sala e um grito só se fez ouvir. Nós sabemos da verdade, e ela não poderá escapar novamente. O coração de Fernando disparou. Como a verdade pode ser tão distorcida? A sala estava explodindo em caos, e cada um ali tinha seu próprio segredo a proteger. "Todos vocês precisam me ouvir", disse Noemi, a voz firme, mas as palavras dela se perdiam no pânico. O tumulto só aumentava, enquanto as luzes continuavam a falhar. O futuro de todos estava em jogo, e nesse instante havia mais de um mistério a ser desvendado. A verdadeira identidade das mulheres, os segredos de Noemi e a conexão com Elise ficavam mais confusos. E nesse caos, a pergunta que pairava no ar era: quem estava realmente dizendo a verdade? O que ainda estava por vir em meio à tempestade de mentiras e ilusões? Elise olhou para Noemi, a angústia marcando seu rosto. "Você não pode deixá-las te levar. Você é a única que me entende." As palavras ecoaram com tanta força que, por um momento, o barulho ao redor desapareceu. Todo o foco estava nela. Fernando sentiu seu coração apertar. Como eles tinham chegado até aqui? Max, ainda apoiado contra a parede, gritou: "Não podemos deixar que isso aconteça. Noemi, conte a verdade. Agora é a hora." A tensão crescia como um furacão, revistando cada uma das almas presentes. Marlene tinha um sorriso satisfeito no rosto, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ela queria. "A verdade? Que verdade? Você não é uma vítima, Noemi. Você sempre foi uma ameaça." Sua voz cortava o ar, veneno em cada palavra. "Não, não, não!" Noemi gritou, seus olhos cheios de lágrimas. "A criança que se feriu era um acidente. Eu não tinha intenção de machucar." O desespero em sua voz tocou o coração de Fernando, mas as palavras se perdiam no caos ao redor. A mulher que havia entrado gritou novamente: "Você não tem ideia do que aconteceu. Você a deixou morrer por dentro. O que nós estamos fazendo aqui?" O clima estava tão pesado que parecia que tudo ia explodir. O oficial olhou para Elise e depois para Noemi, avisando que não haveria mais tempo. "Você precisa vir conosco, Noemi. Vamos investigar essa situação." E de repente o pânico tomou conta do ar. Num movimento impetuoso, Elise gritou: "Não, não a levem!" E seu grito fez com que todos parassem. A criança, com tantas emoções à flor da pele, fez o ambiente esfriar. Era como se ela tivesse criado uma bolha de tensão e, ao mesmo tempo, um espaço de luz. Fernando se aproximou, segurou a mão da filha e a olhou firme. "Elise, escute. Noemi é a única que trouxe cor à sua vida. Se ela for levada, como você se sentirá?" O clima mudava. Os olhares das redondezas estavam confusos. "Precisamos de mais tempo." Max disse, um toque de esperança na voz. "Vamos resolver isso todos juntos." A multidão hesitou, mas a ideia de um confronto aberto estava a poucos passos. De repente, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Várias pessoas começaram a olhar para Noemi e suas expressões mudaram. Uma delas começou a comentar sobre o passado obscuro. Outras murmuravam palavras de acusação, mas elas não importavam agora. O que importava era que Elise se manifestasse. Ela começou a se mover, não para se esconder, mas para fazer-se ouvir com um gesto simples. Sem pensar, Elise tomou a frente,
e com sua voz trêmula, mas firme, disse: Vocês não sabem o que é sentir que sua voz foi tirada. Noemi me ensinou a falar. Ela me deu coragem. As palavras eram como um sopro que acalmou a tempestade em volta. Fernando a olhou, o sorriso se abrindo lentamente em seu rosto. Ele sabia que a verdade havia sido colocada diante deles, não como uma ferida, mas como uma ponte. A sala estava repleta de silêncio reflexivo, e as verdades assim que começaram a fluir lentamente. Naquele instante, todos sentiam, de alguma forma, o peso de suas decisões. Com um suspiro profundo, Noemi se virou para a polícia. Vou contar tudo. A verdade é complicada, mas também é libertadora. Se isso significa me perder para você, então que seja. Mas, por favor, não levem Elise. Nesse momento, uma onda de compaixão permeou a sala. Marlene, percebendo que havia perdido terreno, apenas balançou a cabeça, incapaz de contestar. Enquanto a polícia hesitava, Fernando deu um passo ousado à frente. Vamos resolver isso do jeito certo. Libere Noemi para que ela possa se explicar. Se temos que lidar com o passado, então que seja. Mas juntos. A coragem nas palavras dele fez todos sentirem que estavam conectados, prontos para encarar a tempestade. Então, em um giro inesperado de eventos, Elise pegou a mão de Noemi, prendendo-se a ela com força. Você não tá sozinha. Nunca esteve, disse a menina, e como um mantra, as palavras reverberaram, criando um espaço de esperança entre todos. E assim, enquanto a tensão do passado começava a desmoronar, uma nova jornada se formava à frente. As antigas cicatrizes seriam confrontadas, mas juntos a família tinha a chance de reconstruir a confiança e a esperança. O futuro ainda era incerto, cada passo uma novidade, mas nesse mesmo instante a luz iluminou a sala e as vozes começaram a se elevar. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora mesmo, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final.